Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sua alegria? Aqui quem tá falando é Felipe Queiroz, engenheiro certificado Elastic. Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje vamos falar aí sobre Kibana. O que é o Kibana? A gente voltando uns vídeos para trás, a gente conversou um pouquinho o que era Elastic Stack, como que cada coisinha ali funcionava, se complementava, como cada componente se complementava. Vimos ali uma primeira instalação do Kibana, mas assim, não entramos no detalhe o que ele é, e nesse vídeo a gente vai a fundo entender o que de fato é o Kibana. Bom, Kibana está estreitamente atrelado com visualização de dados. Tendo isso em mente, a gente pode concluir algumas coisas. O Kibana vai trabalhar apenas com a parte de front, com visualização. Como a gente já discutiu lá no nosso tópico de Elasticsearch, a gente conseguiu ver que Elasticsearch é onde a gente vai armazenar, vai fazer as buscas. É lá que está rolando a inteligência mesmo do negócio. O Kibana ele só vai facilitar algumas coisas para você. E para isso eu costumo falar que ele é um front-end para solução, onde você consegue através dele desenvolver algumas visualizações. Essas visualizações ali você tem algumas opções de gráficos, bom, desde gráficos de linhas, histogramas, você tem gráfico de barras, tem algumas possibilidades. E o conjunto de visualizações, um conjunto ali de mini dashboardzinhos que você vai criando, podem ser utilizados para a criação de um grande dashboard. Além disso, no Kibana você consegue facilitar a criação de filtros. Você não precisa ficar ali dentro escrevendo query na mão, na unha. Você pode usar a interface do Kibana para facilitar ali grande parte do seu trabalho. Então, falando de algumas coisas que facilitam, né, quando a gente fala de consumir dados do Elasticsearch, né, a gente pode pensar assim, puta, eu sou heavy user do Grafana. Por que eu não uso o Grafana ao invés do Kibana, né? Bom, simples, cara. O Kibana faz parte da stack da Elastic. Ou seja, é natural que ele vai se integrar muito mais facilmente com o Elasticsearch do que o Grafana. O Grafana já tem algumas limitações de query, tem algumas compatibilidades de versões que não acompanham a evolução constante do Elastic e do Kibana. Ou seja, Elastic e Kibana você tem release de versão aí, Major todo ano e Minor a cada mês, a cada 2 meses. E o timing do Grafana é outro, ele não acompanha essas evoluções e coisas muito relevantes acontecem durante essas evoluções dos produtos. Outra coisa muito legal é que o Elasticsearch ele indexa o dado praticamente ali em tempo real, ele já está com o dado armazenado em tempo real e a gente tem essa experiência, o Kibana consegue entregar essa experiência pra gente muito tranquilamente. Ou seja, o dado caiu no Elasticsearch, no Kibana a gente já consegue visualizar, o que torna muito legal o jogo, né? No Kibana a gente consegue fazer algumas outras coisas também relacionadas à administração de dados, visualização de dados e a monitoração. Nele você consegue criar também interfaces de machine learning. Se você já está trabalhando ali num projeto que já é mais heavy, que você já vai trabalhar com licenciamento mais pesado, através dele você consegue utilizar todas as funções de machine learning do produto. Você consegue utilizar desvio de outliers, você consegue ver desvio padrão em cima ali dos seus dados, enfim, gerar alertas em cima disso e ser notificado, por exemplo. E você consegue monitorar as métricas do seu cluster. O que isso significa? Puta, se você subir ali o Elasticsearch, o Kibana, o Logstash, você vai ter componentes que precisam de métricas de monitoração. O Kibana já te entrega. Vamos dar um exemplo. O Elasticsearch sobe em cima de uma JVM. Então, necessariamente você vai precisar de algumas métricas como heap space que você está utilizando da sua JVM, você precisa de métricas de garbage collection, que você vai precisar ver como está a saúde ali, limpeza dos dados do heap da JVM. Outras informações muito importantes para a questão do Elastic, a quantidade de buscas por segundo, quantidade de eventos que estão sendo indexados por segundo, tudo isso você consegue ali monitorar ali através do Kibana. E falando um pouquinho de Logstash, por exemplo, você consegue monitorar os seus pipelines de ingestão de dados. Você está com um pipeline lá que está fazendo uma ingestão gigantesca, ele está com algumas tratativas aí, você consegue ver step by step como que está processando o seu pipeline. A gente vai ver agora um pouquinho, sair aqui da parte teoria, da parte fala, vamos ver um pouco na prática como que esse cara aí se comporta. Vendo agora a nossa aqui interface visual, o Kibana tá aí, ele apresenta
pessoal, Kibana, pessoal. Essa aqui é a nossa interface aqui que a gente consome grandes partes dos recursos visuais que a Stack disponibiliza para você. E a gente vai fazer um quick overview do que a gente tem. A gente ainda não setou nenhum índice com bastante dados. Acho que a gente vai ver no nosso cronograma uns 3 vídeos para frente, ali onde a gente vai subir logs do Apache, fazer algumas integrações aí com os bits. Há alguns vídeos atrás a gente fez uma primeira configuração aqui do Kibana, do Elasticsearch, uma configuração de desenvolvimento. E no vídeo de Elasticsearch a gente criou um índice lá que tinha uma informação bem simplesinha, que era um campo name e um campo status. A gente chegou a utilizar uma query e vimos no Discover como que esse cara trabalha. Então, antes de tudo, pessoal, o que é o Index Pattern? Muita gente fica com dúvida na diferença do índice para o Index Pattern. O Index Pattern vai ser o lugar que você vai buscar o índice seu que está no Elasticsearch e traduzir ele para o Kibana. O Kibana vai entender toda a estrutura ali que você está utilizando. E, cara, você pode utilizar um dos recursos aqui do Index Pattern, que é wildcards. Por exemplo, imagina que eu estou criando um meu índice, todo dia eu quero agrupar todos eles. Meu índice, você pode colocar um asterisco na frente que ele vai pegar todos os índices que tiverem essa primeira frase. Qual que é o ponto de atenção aqui? Sempre olhando que meu índice mantenha a mesma estrutura de dados. Se você porventura alterar alguma dessas coisas aqui, ele vai começar a entrar em conflito e você pode acabar quebrando um dashboard seu. A gente está aqui na aba de Management. E dentro de Management, a gente tem aqui dentro outras opções, como Saved Objects, que é onde a gente vai guardar, armazenar dashboards, a estrutura dos nossos dashboards, das nossas visualizações, dos nossos filtros. Ele fica guardado aqui. O Spaces é onde você segrega os acessos de visualizações, com o que cada cara teoricamente vai ver, a gente está no default. Advanced Settings a gente vai ver muito pouco, aqui é quando você tem que mudar alguma configuração do Kibana. Por exemplo, geralmente a gente acaba pode ter que alterar formato de data, time zone que ele está utilizando, mas nada. Muito cuidado quando vocês mexerem aqui. Reporting, que é para você gerar os seus relatórios, PDFs, enfim. Bom, não vamos enrolar muito. Eu vou passar bem rapidamente nas opções. Discover, que já vimos. Visualize para criar as pequenas visualizações que vão compor o seu dashboard. Temos o Canvas, que é onde você controla cada pixel do dashboard que você vai criar. Ele é um pouquinho mais robusto, ele já envolve ali alguns conceitos como o Elasticsearch SQL, que é não utilizar mais a query DSL, que é a query padrão para pesquisar no Elasticsearch. Você começa a utilizar SQL também, você tem essa possibilidade, muito interessante. Mapas, você consegue criar mapas ali em cima de dados de índices que tenham geolocalização dentro dele, muito legal esse recurso. Machine Learning, que a gente comentou mais cedo, a gente consegue ali ver desvio de outliers, desvio padrão em cima dos nossos dados, criar alertas customizáveis em cima desses desvios padrões, enfim. Metrics é onde quando a gente vai falando de bits, a gente vai ver um carinha chamado Metric Bit, que é responsável por coletar as métricas do seu servidor, as métricas do seu Kubernetes, as métricas do seu Apache, do seu Nginx, ou Nginx. E ele vai agregar aqui umas visões bem interessantes. A gente tem Logs, ou seja, Logs é um recurso novo, se não me engano lançou em 2019. Ele funciona, para quem é sysadmin, conhece bem, como um tail-f, ou seja, a experiência que a gente tinha no tail-f, o Logs consegue fazer algo bem semelhante. APM, a grande aposta da Elastic nas versões mais recentes, que a gente está falando de monitoração de aplicação heavy, né? Você descer o nível, se eu não me engano, você consegue chegar até nível de código utilizando o APM deles. É bem diferente de outros que eu já trabalhei, como a App Dynamics, Dynatrace, Introscope. Ele tem uma estética bem única e é bem interessante, fora que é open source, né, pessoal? Uptime, a gente está falando de status de serviços, né, que a gente vai ver com Heartbeat, CM, alguns recursos de segurança, DevTools, que é o meu lugarzinho favorito, e Stack Monitoring, como a gente falou disso na nossa apresentação, vou apresentar para vocês aqui
bem brevemente como que funciona. Bom, pessoal, a gente tem o DevTools, que é o meu lugar favorito, que é onde você praticamente interage ali com as APIs do Elasticsearch direto, sem utilizar o curl, abrir um terminal para isso, ele já facilita ali para você algumas coisas, já deixa algumas queries pré-escritas, algumas interações pré-escritas, o que facilita muito a vida do desenvolvedor. Esse carinha aqui. E a gente tem o Stack Monitoring. Só que esse cara aqui, ele só vai funcionar se a gente habilitar, deixar explícito a flag de segurança no nosso cluster. Portanto, ao longo da nossa série de vídeos, mais para frente, a gente vai conseguir mexer neste carinha aqui. Certo? Agora vamos ver como que a gente cria um simples dashboardzinho em cima ali do... Antes, vamos incluir um documento, 2 documentos a mais no nosso índice. A gente tem o meu índice 1, ou melhor, meu índice documento 1, a gente quer o 3. Esse aqui, vou chamar de Mike Wazowski. Ele vai ser um employee Monster Inc. E a gente vai ver o James K. Sullivan, que também é um employee em Monster Inc. Beleza, a gente vai atualizar aqui para ser o 2. Pessoal, o comandinho, um atalho para não ter que ficar vindo apertar play é Ctrl Enter. Mudou minha vida saber disso. Beleza, a gente colocou alguns documentos, a gente vai criar um dashboardzinho aqui, uma visualizaçãozinha bem tranquila. Eu acho que para mostrar isso, a gente pode utilizar uma barrinha horizontal ou uma barra vertical. Mas eu acho que eu vou de barra horizontal, a gente escolhe o nosso índice, que é uma nova visualização. Beleza, agora estamos no jogo, ele já joga aqui em cima da contagem de documentos que a gente tem, documentos a quantidade ali de dados que a gente tem no nosso índice. A gente colocou 3, né? Tem eu, o Sullivan e o Michael Wazowski. E a gente está só contando aqui com o métrico. A gente não tem nenhum, no nosso índice, nenhum campo do tipo valor inteiro, float, long. Então a gente não vai conseguir tirar nenhuma proveito dessa parte aqui de agregação. Então, portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar esse cara aqui para ele mostrar o status. Qual que é o status de cada documento? Onde eu tenho mais gente em cada status? Se você lembrar lá, tem 2 que trabalham na Monstros SA. Pessoal, então, aqui a gente tem a nossa visualização. Legal. A gente tem o eixo Y, que vai estar a contagem de documentos. Se a gente passar o mouse aqui, a gente vê já que a contagem está em 3, porque estão 3 documentos lá dentro. E a gente quer quebrar isso aqui por status, que era um dos campos que a gente colocou lá no nosso índice, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um add dentro de buckets. A gente vai dar um split series, que a gente quer quebrar esse carinha aqui. A gente vai escolher um tipo de agregação, aqui ele nos dá algumas opções. Porém, a gente quer em termos. E dentro de termos, a gente quer o status. Legal. Trouxe aqui a nossa visualizaçãozinha. Ele quebrou em 2 que trabalham lá, Employee in Monster ENC. E tem um que o status está como Elastic Certified Engineer. Bacana, cara. A gente quer salvar este cara aqui. Ele vai ser o nosso gráfico de barras. Massa. Agora, a gente quer voltar para o Visualize, a gente quer saber quais são os nomes das pessoas que estão dentro de cada categoria, né? O que é, quem que está lá? Quero uma explicação um pouquinho mais detalhada, e para isso acho que a gente pode utilizar o Data Table. Acho que o Data Table é o cara certo para mostrar isso aí e deixar evidente o que é o que. Então, para isso, Metric Count, contagem dos nossos documentos, como a gente viu. A gente quer cortar os registros em que? Em terms, e dentro de termos a gente quer o name. Beleza? A gente tem o nome aqui bem listadinho pra gente. A gente vai salvar como a tabela de nomes.
Fechou. Agora a gente quer ver os dois e quer já dar uma filtrada nas coisas. A gente vai em Dashboard, vamos criar o nosso novo Dashboard. ADD, gráfico de barras e tabela de nomes. Fechou? A gente quer esticar isso aqui para ter uma visãozinha mais legal. E, enfim, legal. Vamos salvar o nosso dashboard. Meu primeiro dashboard, bem clichê. E, beleza, a gente está com o nosso primeiro dash. Opa, primeiro dash. E aí agora vem a mágica do analítico. A gente quer minerar esses dados aqui, esse volume gigantesco de 3 documentos. E a gente quer ver só quem é Elastic ou Monsters Inc. ou quem trabalha no Monstros S.A. Para isso a gente tem várias possibilidades de fazer isso. Só que a mais legal, a que é mais user-friendly é... Bom, pessoal, teve um corte leve aí na edição pelo seguinte. Geralmente, a gente está trabalhando aqui na versão 7.5. E essa é... Eu estou gravando essa série de vídeos em cima da primeira vez que eu mexo nessa versão. E uma coisa que não está fazendo muito sentido para mim é o fato de clicar na barra e os valores não estarem sendo filtrados, que é muito curioso. E quando eu fui testar isso da primeira vez no vídeo, eu falei, ué, né, o que tem errado? Eu ainda não sei. Aí a gente ficou de filtrar, tem a opção de filtrar pela lupa, porém não responde também. Vamos ver os logs aqui do nosso Kibana, se tem alguma coisa. Absolutamente, só os erros de segurança quando eu tentei acessar por acidente. E, bom, vivendo e aprendendo, mas para não ficar faltando, a gente tem aqui em cima a possibilidade de adicionar filtros. Escolher um campo, a gente queria o status, e o status é Employee Monsters ENC. Fechou? Filtrou aqui pra gente, trouxe os nomes que a gente queria. Infelizmente não deu para filtrar do jeito user-friendly que eu queria. Eu vou descobrir o porquê que isso aconteceu e quando eu descobrir eu atualizo vocês. Então é isso, pessoal, mesmo com esse problema que a gente teve aqui, não consegui filtrar do jeito que a gente queria, mas a gente conseguiu chegar no nosso resultado adicionando o filtro aqui na mão. Conseguimos ver que no campo de visualização a gente consegue filtrar, mas por alguma razão aqui na versão 7.5 ele não está deixando a gente filtrar na visualização de dashboard, mesmo se a gente salva ele, deixa tudo no esquema. Mas ao longo dos nossos vídeos a gente vai desenrolando isso aí, vamos ver o que está pegando. Fechado? Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. Fique com um já e abraços.